O Médico e o Monstro, de Robert Stevenson. Capítulo 6. O notável incidente do Dr. Lanyon. O tempo passou. Milhares de libras foram oferecidas em recompensa, pois a morte do Sr. Davis foi ressentida como uma ofensa pública. Mas o Sr. Hyde desapareceu das vistas da polícia como se nunca tivesse existido. Muita coisa do seu passado foi desenterrada. Eram, na verdade, fatos vergonhosos. Surgiram relatos da crueldade desse homem como alguém, ao mesmo tempo insensível e violento, da sua vida vil e dos seus estranhos companheiros, do ódio que parecia cercar sua carreira. Mas, sobre o seu paradeiro atual, nem sequer um boato. Desde que saíra da sua casa em Sorro na manhã do assassinato, ele sumira. E gradualmente, com o passar do tempo, o Sr. Utterson começou a se recuperar da intensidade do susto e a ficar mais quieto consigo mesmo. A morte do Sr. Davis, no seu modo de pensar, foi mais do que compensada pelo desaparecimento do Sr. Hyde. Agora que essa influência do mal tinha sido retirada, uma nova vida começou para o Dr. Jekyll. Ele saiu da sua reclusão, renovou as relações com os amigos, tornou-se novamente um convidado assíduo e um anfitrião. E como sempre foi conhecido pela caridade, não era menos distinto pela religiosidade. Estava sempre ocupado. Passava um bom tempo ao ar livre. Sentia-se bem. Seu rosto parecia aberto e iluminado pela consciência interior de servir. E por mais de 2 meses, o médico esteve em paz. No dia 8 de janeiro, Utterson jantou na casa do médico numa pequena festa. Lanyon também estava lá, e o anfitrião olhava de um para o outro como nos velhos tempos, quando os 3 eram amigos inseparáveis. No dia 12 e depois novamente no dia 14, a porta se fechou para o advogado. "O médico está confinado em casa", disse Paul, "e não quer ver ninguém." No dia 15, ele tentou novamente e de novo foi recusado. Depois de se acostumar por 2 meses a ver o amigo quase que diariamente, encontrava agora esse retorno à solidão pesando sobre seus humores. Na quinta noite, recebeu Gus para o jantar e no 6º dia foi ver o Dr. Lanyon. Desta vez, pelo menos não lhe foi negado de entrar, mas quando ingressou, ficou chocado com a mudança ocorrida na aparência do médico. Ele tinha sua sentença de morte escrita legivelmente no rosto. Um homem corado havia ficado pálido. Seu vigor desaparecera. Ele estava mais calvo e mais velho. E, no entanto, não foram esses sinais de rápida decadência física que chamaram a atenção do advogado, mas o seu olhar e a qualidade dos seus modos que pareciam testemunhar algum terror profundo da mente. Era pouco provável que o médico tivesse medo da morte. Foi isso que levou Utterson a suspeitar de algo errado. Sim, ele pensou. Ele é médico, deve conhecer o próprio estado e sabe que os seus dias estão contados. E essa consciência é mais do que ele pode suportar. Mas quando Utterson comentou sobre a má aparência dele, foi com um ar de grandeza que Lanyon se declarou um homem condenado. "Tive um baque do qual nunca vou me recuperar", disse. "Será questão de semanas. Bem, a vida foi agradável. Eu gostava de viver. Sim, senhor, eu gostava. Às vezes penso que se soubéssemos de tudo, deveríamos ficar mais felizes em fugir." "Jekyll também está doente", observou Utterson. "Você o tem visto?" Mas o rosto de Lanyon mudou e ele ergueu a mão trêmula. "Não quero ver nem ouvir mais nada sobre Jekyll", disse em voz alta e hesitante. "Rompi completamente com essa pessoa. Imploro que me poupe de alusões a alguém que considero morto."
Puxa vida, estranhou o Sr. Utterson. E então, depois de uma pausa prolongada, perguntou: posso fazer alguma coisa? Somos 3 velhos amigos, Lennion. Não viveremos para fazer outras amizades. Nada pode ser feito, respondeu Lennion. Pergunte a ele mesmo. Ele não quer me ver, diz o advogado. Não estou surpreso com isso, foi a resposta. Algum dia, Utterson, depois que eu morrer, talvez você possa vir a saber o certo e o errado disso. No momento não posso lhe contar. Enquanto isso, se puder sentar e conversar comigo sobre outras coisas, pelo amor de Deus, fique e faça isso. Mas se não puder se manter afastado desse assunto amaldiçoado, então, em nome de Deus, vá embora, pois não posso suportá-lo. Assim que chegou em casa, Utterson sentou-se e escreveu a Jack, queixando-se de ser excluído da casa dele e perguntando a causa da desventurada ruptura com Lenny. No dia seguinte, recebeu uma longa resposta, muito pateticamente redigida em diversos pontos, e às vezes misteriosamente sombria e à deriva. A briga com Lenny era incurável. Não culpo o nosso velho amigo, Jack o escreveu, mas compartilho de sua opinião que nós nunca mais deveremos nos encontrar. Quero dizer que, de agora em diante, vou levar uma vida de extrema reclusão. Você não deve se surpreender e nem duvidar da nossa amizade se a minha porta, muitas vezes, estiver fechada até mesmo para você. Deve permitir que eu siga o meu próprio caminho obscuro. Atrai sobre mim um castigo e um perigo que eu não posso nomear. Se sou o maior dos pecadores, também sou o maior dos sofredores. Jamais poderia pensar que essa terra continha um lugar para sofrimentos e terrores tão desanimadores. E você só pode me fazer uma coisa, Utterson, para aliviar esse destino. É respeitar o meu silêncio. Utterson ficou surpreso. A influência sombria de Hyde tinha sido retirada. O doutor havia retomado suas tarefas e amizades antigas. Uma semana antes, a perspectiva sorria com todas as promessas de uma temporada alegre e honrada. E agora, de um momento para o outro, a amizade, paz de espírito e todo o conteúdo da sua vida estavam destruídos. Essa mudança tão grande e inesperada apontava para a loucura. Mas, tendo em vista as maneiras e as palavras de Lennion, deveria existir alguma razão mais profunda para isso. Uma semana depois, o Dr. Lennion caiu de cama. E em menos de 15 dias, estava morto. Na noite seguinte ao funeral, em que se sentiu tristemente afetado, Utterson trancou a porta do seu escritório e, sentando-se ali à luz de uma melancólica vela, pegou e colocou diante de si um envelope escrito à mão pelo amigo morto e lacrado com o selo dele. Confidencial. Para ser entregue exclusivamente em mãos de G.J. Utterson. Em caso de seu falecimento, deve ser destruído sem ser lido. Assim era enfaticamente endereçado. E o advogado temia contemplar o conteúdo. Enterrei um amigo hoje, pensou. E se isso me custar o outro? Então, condenou o medo como deslealdade e quebrou o lacre. Dentro havia outro envelope fechado, também lacrado, e marcado como: não deve ser aberto antes da morte ou do desaparecimento do Dr. Henry Jack. Utterson não acreditou no que seus olhos liam. Sim, era desaparecimento. Novamente, como no louco testamento que havia há muito tempo ele restituíra ao seu autor. Ali também constava a ideia de desaparecimento, além do nome de Henry Jack, o entre colchetes. Mas no testamento, essa ideia surgira da sinistra sugestão de um homem, Hyde, sendo fixada ali com um terrível propósito muito bem definido, escrito pela mão de Lennion. O que deveria significar?
Uma grande curiosidade veio ao depositário para desconsiderar a proibição e mergulhar de uma só vez até o fundo daqueles mistérios. Mas a honra profissional e a fé em seu amigo morto eram obrigações severas. Assim, o pacote foi depositado no canto mais recôndito do seu cofre particular. Uma coisa era flagelar a curiosidade, outra era dominá-la. E a partir daquele dia, era possível duvidar se Utterson continuava a desejar a companhia do amigo sobrevivente com a mesma disposição. Pensava nele com bondade, mas suas reflexões eram inquietantes e temerosas. Certamente continuaria a procurá-lo, mas talvez sentisse alívio quando lhe negavam a entrada na casa dele. Talvez, em seu coração, preferisse falar com Paul na soleira da porta, cercada pelo ar e pelos sons da cidade inteira, em vez de ser recebido naquele local de escravidão voluntária para sentar-se e falar com o seu insondável companheiro recluso. Paul não tinha, de fato, nenhuma notícia muito agradável para comunicar. O médico, ao que parecia, agora mais do que nunca, estava confinado ao gabinete na parte de cima do laboratório, onde às vezes, inclusive, dormia. Estava desanimado, tornara-se muito calado. Não lia. Parecia que tinha algo em mente. Utterson ficou tão acostumado com o caráter invariável desses relatos que aos poucos reduziu a frequência das visitas.